sta cominciando un nuovo Buongiorno San Paolo. Andiamo! La cosa che mi manca è andare a vivere in Italia. Il profumo della Sicilia, i colori della Sicilia. E aqui tem 32 no Brasil milhões de descendentes italianos. Buongiorno São Paulo me leva para a Itália, mesmo estando aqui no Brasil. Italia è qui! Amici, sta cominciando un altro episódio de Buongiorno São Paulo. Como vocês sabem, eu sou Alessandro e hoje vamos falar de um tópico muito italiano, muito interessante para a comunidade italo-brasileira de São Paulo e do Brasil inteiro. Mas primeiro quero agradecer sempre todos vocês, tutti voi che ci acompanhate, che acompanha o Buongiorno São Paulo no canal do Buongiorno, no Spotify, Apple Podcast, em todas as outras redes. É importante seguir porque assim a gente cresce com vocês e mais um ítalo brasileiro conhece o nosso trabalho e as nossas entrevistas. Hoje o papo é sério, mas divertido. Hoje falamos de cinema e eu chamei uma pessoa que vai me ajudar porque eu sou zero cinema, eu gosto muito de música, mas cinema preciso estudar um pouco. Eu chamei a Erika Bernardini, benvenuta, come stai? Grazie, è un piacere enorme. Muito bem, obrigada. Grazie davvero, obrigado por participar do nosso podcast. E Erika é uma das responsáveis, né, do Festival do Cinema Italiano aqui em São Paulo. Você vai contar um pouco da história desse projeto lindo que é a divulgação do cinema italiano aqui no Brasil. E também um pouco da sua história, porque eu sei que você é da minha região, da Toscana, de Pisa, né? Da mais bonita região da Itália. É mais bonita, não tem jeito. Ganha fácil. Ganha muito fácil. É? Aliás, os grandes artistas nasceram aonde? Isso então, mesmo. Tá fácil. Então, Erika, a sua família é de Pisa, né? Isso, meu pai nasceu numa província de Pisa, que se chama Buti. Sim. Um paesino. Enfim, um vilarejo entre Pisa e Lucca. Também tem uma origem lá, da minha avó materna. E no Brasil, meu pai veio, enfim, jovem e casou com minha mãe, que também era de origem italiana e portuguesa. Eu tenho um avô também português, então, mas a grande parte toda italiana. Legal. E do lugar bem bonito, né? Assim. Linda, na montanha. Você vai pra lá? Vou muito, estudei lá, estudei em Firenze. Conhece bem, não? Conheço um pouco. Foi uma experiência incrível ter tido essa oportunidade. Quando pequena, várias vezes, moramos lá, mas sempre em Buti. Já mais jovem, eu fui estudar em Firenze, que foi incrível. Também trabalhei na Câmara de Comércio de Firenze, Promo Firenze. E você morava onde, você lembra? Eu morava perto da estação de trem. Santa Maria Novella. Sim, morava ali pertinho, cômodo, fazia muito cômodo. E também estudante, então a escola também era pertinho e depois aos finais de semana viajava. Pegava o trem e viajava, obviamente sempre ia ver a minha nona e depois voltava. E também estudei numa cidade que talvez você não goste muito, mas em Siena. É rival, né? Um pouquinho rival. Então, tudo que a gente aprendeu em Firenze, a gente chegou em Siena e aí falaram, não, nada nasceu lá, tudo nasceu aqui. Claro, né? Não tem jeito. Mas foram dois momentos diferentes da minha vida e nessas duas cidades incríveis. E quando jovem, em Buti, né, que era o centro de tudo. Um pouquinho menos famosa, né? E depois, mais para frente, eu comecei a trabalhar aqui na Câmara de Comércio de São Paulo, muito jovem, eu tinha 18 anos. E depois eu fiz um percurso também em algumas câmaras de comércio na Itália, Roma, Milano, e foi incrível ter feito essa experiência lá.
E aí depois voltei pro Brasil novamente, não sabia, aí meu diretor aqui na época falava, Érica, volta, eu não sabia se eu ficava, se eu voltava. E aí eu acabei voltando, porque meus pais moravam aqui, e eu acabei, em vez de trabalhar na Câmara de Comércio de Milano, que eu já tinha até um contrato, voltei para o Brasil, onde o secretário-geral da época falou assim, olha, vai ter um setor novo, porque na verdade eu não queria mais trabalhar na parte comercial. Sim. Minha área era totalmente diferente, aí ele me deu um setor de marketing. E aí mais para frente foi incrível, né? Porque nos 2 momentos que eu quis sair da Câmara de Comércio para ir para outros lugares, outras propostas, vieram propostas interessantes. Então a primeira vez era o setor de marketing, que não existia antes, e depois eu tinha uma proposta para trabalhar na Fiera Milano, com um contrato a assinar. E aí tinha um diretor na época que está comigo ainda hoje, que é o Nico Rossini. Sim. E aí ele chegou e falou, não vá, tem ainda o projeto do cinema. Naquele ano, na verdade foi 2004, o presidente da Câmara aqui do Brasil, que era o Eduardo Polastri, era também presidente da Sucamara Estero, das câmaras italianas no exterior. Sim. E aí, com Film Italia, que era a promotora do novo cinema italiano, nasceu esse projeto de promover o cinema italiano, o novo cinema italiano no exterior. E junto ao Nico, naquela época, o Nico veio a mim e falou assim, vamos fazer um projeto de promoção, e ele deu o nome de Settimana del Cinema Italiano Contemporâneo, Semana do Cinema Italiano Contemporâneo, onde a gente começou a realizar em 2005. E aí eram só 7 filmes durante 7 dias. 2005, né? 2005 foi a primeira edição. E naquela época eram 7 filmes durante 7 dias. E a partir da 5ª edição, a gente deu esse passo mais para frente e começou... e mudamos o nome, começou a ser Festival de Cinema Italiano, porque não era mais uma semana. Claro. A gente já estava 2 semanas, sim, com mais filmes, e aí foi só crescendo, porque nasceu o Prêmio do Cinema Italiano, quando passou a ser Festival de Cinema Italiano no Brasil. E aí, até hoje esse prêmio existe, agora se chama Prêmio Pirelli de Cinema Italiano. Prêmio Pirelli. A Pirelli é uma das grandes empresas, né, que nos ajudou, patrocinando, mas apoiando em todos os sentidos que a Settimana se tornasse festival na época, e hoje eles são grandes parceiros na promoção da cultura. E só vem crescendo. Há 3 anos a gente tem uma colaboração muito forte da Embaixada da Itália, que reconhece o nosso projeto como um grande promotor, né, da cultura. Evento, né? Um grande promotor da cultura italiana no Brasil através do cinema. Então hoje a gente chega no Brasil inteiro, né, o que nasceu só para ser em São Paulo, chega no Brasil inteiro e de forma gratuita. Nós estamos em mais de 70 cidades, cerca de 120 salas de projeções, de forma gratuita. Não são cobrados bilhetes em nenhuma sala. A maior parte dessas salas são espaços culturais, auditórios de universidades. Nós temos universidades também parceiras em grande parte do Brasil, onde estamos presentes. E incrível que no período da pandemia, que foi um período triste, complicado, mas também trouxe o streaming, né? E com o streaming, que muitos festivais hoje já não usam mais, sim, nós ainda fazemos as exibições de todos os filmes no streaming justamente para democratizar o acesso dos filmes italianos para todo o público. Então, hoje basta você ter internet, né? Você pode assistir os filmes em casa, na TV, no celular, no tablet, ou na sala de cinema, onde a gente estará presente. Mas o stream também tem acesso gratuito. E é só no Brasil que se pode acessar,
importante falar. Mas temos... se você está no exterior, não consegue essas... É só no Brasil, os filmes nós temos um acordo de direitos de exibição apenas para o território brasileiro. Então, é gratificante porque, como eu falei, são 3 anos e a gente recebe mensagens do Brasil inteiro, né? Das localidades onde nós temos uma grande imigração italiana e que a gente fala, Sul, né? O Sul está sempre presente, mas é incrível quando a gente recebe mensagem de Manaus, do Acre chegou, do Rio Grande do Norte, ou seja, chegar lá, nós estamos falando de um país com dimensões continentais. E fazer tudo isso, né, é incrível. Vocês conseguem depois ver quantos streaming fizeram, quantas visualizações. Você vê um aumento nos anos? Sim. Com certeza, isso é muito gratificante, porque nós temos parceiros importantes que nos auxiliam também na divulgação, embora a gente tenha uma agência que a faça, mas por ser totalmente gratuito, eu não conheço um outro festival dessa dimensão que consegue ser gratuito em 100%. Né? Não cobrar ingresso, que seja Os outros países cobram ingresso? Até mesmo aqui, você vê os grandes festivais, ou até um pouco menores, os internacionais, existe sempre uma bilheteria, mesmo que seja com preços populares, né? O nosso festival, ele também no passado era assim. Sim. Mas graças, como eu falei, esse apoio da Embaixada Italiana, que é muito importante, há 3 anos resistimos a ser gratuitos, porque esse é o objetivo. O festival também tem o patrocínio de empresas, mas através também da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, do Ministério da Cultura brasileiro. Então isso é muito importante, porque a gente atende a alguns temas específicos, como a democratização. E conforme eu falei, é muito gratificante quando você vê, por exemplo, tem salas que um filme italiano talvez nunca chegaria, né? Porque já é difícil um filme italiano ingressar no circuito comercial. Já é muito difícil. Nós tivemos o caso agora mais recente do Io Capitano, de Matteo Garrone, Eu Capitão, que ele concorreu ao Oscar 2024 como filme internacional. E ele realmente entrou no circuito maior, esteve presente no Brasil. Mas outros filmes que de repente não tem, né, obviamente não são todos os filmes que conseguem chegar a esse nível que o Matteo Garrone chegou, e isso é muito importante para mostrar justamente a diversidade, que o cinema italiano sempre se renova, sempre está muito presente. Porque às vezes me perguntam, mas o cinema italiano era bonito na época do Fellini, né, que são nomes que as pessoas mais conhecem. E na verdade não, hoje nós temos aí... Também hoje. Ele é lindo, ele é diverso e essa é a importância. Você me deu um gancho para falar que a gente aqui promove a Itália, né, em todos os sentidos, em todos os segmentos, né? Esse projeto tem um apoio em conjunto, né, do Brasil com a lei do incentivo e tal, e da Itália, né, a embaixada e o ministério, né? Então é mais uma prova. Às vezes eu escuto, né, tipo, nossa, a Itália não liga para o Brasil, a Itália não considera o Brasil, a Itália não quer a gente, né? Aqui no Brasil eu escuto muito isso, né? E é mais uma prova, tipo, tudo isso é feito graças, né, às taxas dos contribuintes, né, na Itália, aqui, e depois são reinvestidas nesses projetos culturais, né? Então, assim, é mais uma prova que, na verdade, a Itália quer muito ser presente no Brasil e tá fazendo coisas, né? Sim, a Itália, eles têm, através do Ministério da Cultura, eles têm fundos para coproduções entre Brasil e Itália, eles têm fundo para distribuição de filmes italianos no Brasil, né? Então, hoje a gente tem uma relação muito forte do festival com o Ministério italiano, inclusive, né?
justamente para promover esse fundo para distribuição e para coprodução. Inclusive os filmes do festival esse ano, a gente tem os filmes inéditos, né, e a sessão dos clássicos. E nos filmes inéditos, nós já, através do nosso festival, já apresentamos filmes aos distribuidores locais, e desses 18 filmes que a gente está trazendo, 11 já foram vendidos para distribuição local. Nossa. Ou seja, o público vai ver esses filmes no nosso festival, e mais para frente, aquele que não conseguiu assistir, maratonar, né, todos os filmes, porque são 32 filmes, vai poder mais para frente ter acesso através dessa distribuição local. Mas depois desses 11 filmes, a gente vê nos cinemas brasileiros ou depende de... Depende do distribuidor. O que o festival proporcionou foi justamente a divulgação do fundo para distribuição, o fundo italiano para distribuição de filmes italianos no Brasil, e também contribuímos, né, com alguns distribuidores, em facilitar as tratativas, né, a compra desses filmes aqui, que o festival é muito presente. E aí, obviamente, vai da programação desses distribuidores em estar colocando esses filmes para o público mais para frente. Sim. Eles podem entrar em salas de cinema, podem entrar em plataformas streaming, também, né? Mas aí o festival já não se responsabiliza mais por essa programação, mas é muito importante dizer que em registro, né, porque isso vem através de registros, que pelo menos através do nosso festival, cerca de 11 filmes já entraram no circuito comercial de distribuição de filmes brasileiros no Brasil. Bacana, muito, muito, muito interessante. E aí depois, claramente, quando essa distribuidora comprou, ela pode distribuir, né, como ela quiser, né? Sim, ela pode fazer isso nos próximos meses, próximo ano. Ela tem um contrato de 1 ano, 2 anos? Aí depende. Cada acordo de distribuição entre o distribuidor brasileiro e aquele internacional, o vendedor internacional, que pode ser um distribuidor italiano ou não, né? Aí depende do que eles acordam em si. Normalmente são no mínimo 2 anos, né, para você poder fazer o filme acontecer na praça, mas aí são acordos entre esses distribuidores que o festival não mais participa. Claro, depois de qualquer forma, são filmes que a gente sabe que mesmo após o festival vão estar em algum catálogo. Sim, né? sim. E isso é muito bacana, quer dizer que o festival está trazendo filmes que o público brasileiro vai gostar. Né? Sim. Até porque a gente tem quando termina o festival, a visualização é muito grande. E o nosso festival fica 1 mês, também acho que é um dos poucos festivais desse tamanho que dura 1 mês, né? E aí, após 1 mês, a gente ainda recebe, mas vocês não vão prorrogar um pouquinho mais? Não consegui assistir todos os filmes. Não tem como, e aí, não tem, porque já é uma máquina muito grande para fazer tudo isso acontecer. Muito cara também, né? Muito cara. Eu queria apresentar os filmes o ano inteiro. Falei lá para o Nico Rossini, para a Câmara de Comércio Italiana, que é a grande organizadora, proponente do festival, idealizadora, né? Sim. Então, deixa aí a mensagem para fazer festival um ano, quem sabe. O ano inteiro, né? Érica, quais são os filmes, assim, que você vê, você tem uma história, né, muito comprida, né, da parte do cinema italiano aqui. Então, quais são os filmes que mais pegam, né, que mais são... o estilo, né, digamos, de filme, são mais comédias, são mais que os brasileiros gostam e que esperam do cinema italiano. A gente traz nesse catálogo de filmes, a gente traz um pouco de tudo, né? Porque tem sempre alguém que busca aquele gênero, né? A gente traz desde a comédia, a dramas, tem thriller, tem documentário, tem histórias reais, que é muito bacana.
Esse ano, inclusive, o nosso manifesto, né, o cartaz do cinema, ele homenageia as mulheres, né, as mulheres não só... Teve uma edição que a gente fez das divas italianas, né, que quem não conhece Sofia Loren, né, Cláudia Cardinale, enfim. Sim, claro. Aí a gente fez essa homenagem, mas esse ano a gente faz uma homenagem a todas as mulheres, né? Suas conquistas, suas dificuldades e esses filmes que a gente traz e que não necessariamente devem ser escritos ou dirigidos ou atuados por mulheres, a grande parte deles conta a história de uma mulher. Então, o festival traz isso na comédia e traz isso no drama, né, que justamente explora as condições sociais, as dificuldades que ainda existem, né, para as mulheres e algumas histórias reais, né, que abordam também esse tema e outros. Então, a diversidade do cinema italiano é muito grande. Tem gente que fala, mas o cinema o cinema italiano é muito forte na comédia, que é um dos gêneros realmente que deixou o cinema italiano famoso, importante, popular também, e tanto é que nos clássicos, que a nossa retrospectiva, a gente traz o humor italiano, esse humor que é característico da comédia, do gênero comédia, e que só o italiano, eu acho que até hoje, faz tão bem, porque ele traz na comédia assuntos políticos, assuntos morais, de uma forma que você pode sorrir, mas traz muita sátira, né? Que essa é a pegada italiana, né? Sim. E, inclusive, a gente está trazendo agora para o filme de abertura, é uma comédia do diretor Giovanni Veronesi, que tem um ator incrível, que é o Sergio Castellitto, que faz um papel maravilhoso, e aí a gente vai abordar, né, o festival vai demonstrar como é que esses diretores ainda abordam a comédia atual italiana. Como se chama esse Chama Romeo é Giulietta. Romeo é Julieta. Romeo é Giulietta. Quem não conhece, né, esse clássico de Shakespeare. E aí tem os italianos agora mostrando como uma nova releitura pode ser feita dessa grande história, né? Então, tão bacana, com atores incríveis. Tem a Pilar Fogliati, que é a atriz protagonista, ela é uma das atrizes da comédia atual italiana, muito forte, porque não é fácil fazer comédia, né? Não. Comédia é muito difícil. É muito difícil. É difícil fazer rir. E aí, nos nossos clássicos, quem viu vai poder rever de novo e se deliciar. Quem não conhece, eu convido a assistirem esses clássicos. A gente tem Totò, né, que representou tão bem o homem cotidiano italiano, né, popularizou, né, o cinema e aqueles modos, né, de fazer italiano, de se apresentar. Nós temos vários clássicos de Totò com Sofia Loren, né, o Ouro de Nápoles, é incrível. Sofia Loren no auge da beleza, com atuações maravilhosas. Nós temos Marcello Mastroianni, aqui o filme é chamado Os Eternos Desconhecidos, que é um clássico maravilhoso. Quem não assistiu, não conhece, precisa conhecer, porque é incrível. Tem Vittorio Gassman, Mastroianni, tem Totò, todo mundo junto. Tem a Cláudia Cardinale, foi um dos primeiros filmes que ela fez. Super. Incrível. Então, é um cardápio maravilhoso para todas as idades. E tem muitos, né? Eu falei que não sou um especialista, mas claro que eu assisto, né? Não é que eu passo a vida sem assistir filmes. Tem uma parte, né, da comédia realista, que mostra a sociedade italiana, mas faz rir. Bom, o Fantozzi é famosíssimo, né? Que mostra essa figura, né? Esse cara que tem um azar incrível, que é o clássico, não operário, porque não é mais operário, é um, como chama? Um empregado, né? De escritório, que saiu nos jornais recentemente. Hoje a sociedade italiana poderia, digamos, inveja a posição do Fantozzi, porque o Fantozzi
ele era um assalariado, mas ele tinha o carrinho dele, ele tirava férias, tipo um mês de férias, que hoje, né, a população tá um pouco mais com dificuldade de ir pra praia um mês, ou ter uma casa, a segunda casa na praia. Então, assim, tem uma, como posso dizer, uma leitura, né, da sociedade italiana. O Benigni também, né? O Benigni é lindo, é um dos meus... Benigni é fantástico. Nossos, né? Fantástico. Coisa toscana. Né? Ele é maravilhoso. Mas ele é incrível. O Benigni, assim, ele é diferente em tudo. Tudo. Né? Em tudo, porque ele é incrível. Ele é vulgar, mas ele é poético. Ele é uma energia. Porque, assim, ele tem uma energia em apresentar o trabalho dele, não só, enfim, no cinema, no teatro, mas é incrível a rapidez de raciocínio, né? E como ele traz para a tela aquela tipicidade italiana. Sim, né? Sim. A cultura italiana, porque ele não faz apenas uma comédia, né? Não, Ali tem ironia, ali tem a sátira, né? Que é tão difícil de você fazer acontecer, passar sobre temas, enfim, morais, sociais e políticos. Nossa, né? É incrível. E a gente tá trazendo um filme dele maravilhoso, que é Il Piccolo Diavolo. Il Piccolo Diavolo. É incrível, né? Ele faz porque vocês pegam também os filmes antigos? Sim. Isso tá dentro dos clássicos? Tá dentro dos clássicos. Piccolo Diavolo é fantástico. É fantástico. O Benigni aqui pra dar risada, pra... E ele é muito realista, assim. Tem muita coisa real que aconteceu, né? Tipo, se você pega Berlinguer Ti Voglio Bene. É um filme maravilhoso, tipo, aquela sociedade perto de Florença, de operários, né, que todos são, digamos, apaixonados pelo Berlinguer, né, pelo secretário do Partido Comunista, né, e são todos comunistas, assim, afervorados. Só que depois você vê que o objetivo também deles é conhecer uma menina e fazer sexo, né? Tipo, eles são... namorar. Entendeu? Aí depois o colega dele, ele começa a namorar com a mãe do Benigni. A mãe, lembra, né? Sim. Que E tem uma vulgaridade absurda aquele filme. Sabe que a gente... Sim, eu ia falar exatamente isso. A gente apresentou ele o ano passado. Ah, é mesmo? Porque o ano passado a gente apresentou a comédia all'italiana, né, que tinha um pouco de tudo. Esse ano a gente vai mais profundo, a gente vai nesse humor que a gente tá falando agora, a sátira e tudo mais. E esse filme, ele é difícil, né? É difícil. É difícil porque traz tanta coisa, a relação, né, da atuação do Benigni com a mãe, inclusive, no filme, e tanta coisa para reflexão, inclusive, que é atual até hoje. Sim. É aquela, depois você fala, né, tipo, aquela desilusão, depois que você fala, não, nós acreditamos em uma ideia que no final ninguém acredita. Porque idealismo, todo mundo, idealismo, mas no final todo mundo tem contas para pagar, né, assim, é um filme que eu gosto. Desejos, né? Contas e desejos. Contas, desejos e putaria, né? Deixa eu falar. Também falar. Bom que ali a pessoa pode fazer uma imersão de palavrões italianos. Eu lembro que quando a gente trouxe o filme ano passado, a tradutora, né? Porque todos os filmes estão legendados. São legendados em português até hoje. Desde o início do nosso festival foi sempre assim, apresentar os filmes na língua italiana e com a legenda em português. E eu lembro que ela falou assim, nossa, Érica, você trouxe um filme que tem tanto palavrão, tem uns que eu nem conhecia. E é isso é Benigni, né? Benigni. Ele é incrível. Depois, um grandíssimo, aquele... que são, como fala cortometragem? Curta-metragem, você conhece? Aqueles, são 4 curta-metragens, uma ligada à outra, mas são histórias separadas do Benigni, que é Tu Mi Turbi, um negócio assim. Você já viu? Já vi, mas... Ali, realismo puro, ainda atualíssimo, porque ele vai no banco pra pedir um empréstimo pra comprar a casa, você lembra? Sim. Aquele, eu acho que todo mundo que na Itália, né, que pediu um empréstimo ou um financiamento para casa na Itália, ele conhece essa cena de que ele entra, ele não tem nada.
Aí começa a falar com o diretor e fala, mas é claro que se eu tivesse dinheiro não teria... Não teria vindo aqui, então. Mas muito lindo, muito. A gente traz os clássicos justamente para mostrar a riqueza, Sim. né? A essência do cinema italiano. Por que ele se tornou tão conhecido, importante, Sim. falado, tão esperado, né? A gente teve aí o país que mais, não sei se você sabe, mas é o país que mais ganhou estatueta de Oscar até hoje como filme estrangeiro. Ah, é? É. Mais que a França? Mais que a França. Ale. Maravilha. Mas, tipo, muitas. Enfim, filmes. Tem um que os brasileiros conhecem muito bem, né? E gostam muito. Chegam a dizer... E foi o ano que foi o Central do Brasil, né? Esse grande filme, esse clássico brasileiro. E teve o grande azar de estar no mesmo ano da Vida Bela, que é um filme... Que ganhou quantos? E que ganhou. Né? Ele ganhou outros Oscar também. Ganhou como melhor ator para o Benigni também. 2 ou 3? 2, né? 2. E aí, a Vida é Bela é aquele filme que você assiste uma vez e tem vontade de assistir mais e não esquece, né? E aquele Oscar. A gente Oscar. assistia muito na escola. Nossa, A Vida é Bela a gente assistia na escola mesmo. É muito lindo. Não sei se aqui também se faz, né? Mas durante... janeiro, fevereiro, né? Que tem o Dia da Memória, né? Que da Shoah, e também em fevereiro depois tem o dia da Foibe, né? Da Friuli, Venezia Giulia, Istria, aquele... São épocas tristes, né? E na escola eles colocavam, né? As professoras falavam, hoje a gente assiste o La Vida é Bella, né? Que um gênio, né? Ele trazer da forma que ele trouxe, né, a guerra e toda a tristeza dela, né, dos judeus. E de uma forma tão simples e tão complexa, né? Porque o simples é justamente o mais difícil de fazer. Né? Sim, claro. Esse ano a gente, junto com a embaixada, você perguntou, né? Porque o que a Itália faz tão... Às vezes as pessoas falam que faz tão pouco, mas esse ano a embaixada ainda faz uma programação intensa para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil, né? E a gente também está com um documentário que justamente tem um grande artista que reproduz isso, que é o Toquinho. É verdade. Eu tava olhando, né, que você colocou bastante música nessa edição. Sim. Né? Toquinho, eu lembro quando pequena na Itália, a gente via anúncios do show do Toquinho, né? E aqui no Brasil, quantas coisas ele fez e faz, mas que passado incrível. Ele morou na Itália, né? Ele morou na Itália com Chico Buarque. Outro pequeno, né? Outro pequeno. Os pais são de Molise. Os avós. Os avós do Toquinho? Do Toquinho. Os 4 são de Molise. Nossa. E aí os pais... 4? Os 4. A família inteira. Aí depois os pais são daqui de São Paulo. Ele nasce no Bom Retiro. É um bairro bem italiano, sim. Né? Eu falo pra ele que ele só tem um defeito. De tudo que ele tem, de tudo que eu pude ter, esse documentário foi eu que fiz. Então é um privilégio estar celebrando 150 anos da imigração italiana, com o reconhecimento da embaixada. Esse vai ser o que vai estreia no festival. No festival. Mas vai ser apresentado também. A gente vai fazer um evento também, mais pra frente eu te falo. Tá certo. Mas a gente vai ter esse documentário na nossa seleção. Ele foi escolhido pela embaixada justamente para os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Enfim, toda a produção se sente muito honrada. E falar de Toquinho é justamente falar desses laços culturais entre Brasil e Itália. A Itália sempre foi presente na vida dele. Né? Quando o Chico Buarque o chama para ir para a Itália, para ficar lá com ele, e lá eles têm um percurso muito bacana que vocês vão ter que ver o documentário para saber,
Depois... Vocês meio que contam Sim. os momentos. É gravado em Roma também? A gente tem algumas imagens de Roma também. Eu fui entrevistar a Ornella Vanoni. A Ornella Vanoni é a pessoa que mais conhece o Brasil. Eu acho sim. muito mais de tantos CEOs de empresa. Não, e assim, a gente fazer o festival me dá grandes... Não só uma realização daquilo que eu gosto de fazer, né, da arte, de estar podendo trazer filmes italianos para um Brasil inteiro, né? Igual eu falei no início, é um país que tem dimensões continentais. Sim. Né? Isso é incrível quando a gente recebe lá nas mídias sociais as pessoas comentando sobre determinado filme ou no final do festival pedindo uma prorrogação da nossa programação, enfim. Isso é uma satisfação muito grande. E ter feito esse documentário, que na verdade é a minha terceira produção em cinematografia, e como diretora é meu segundo trabalho, foi assim, eu conhecia Toquinho, as suas canções, mas o mais bacana foi conhecer esses parceiros que a gente trouxe também pro documentário, e como eles falam desse trabalho com o Toquinho, né, e descobrir tantas outras coisas, né, e como é prazeroso a vida do Toquinho, né, e ter feito tantas canções que são atemporais, né, esse processo que ele teve junto com o Vinícius de Moraes, né, foram 10 anos. Com o Garetti também, né? Garetti também. Que é outro... Outro pequeno. Gigantesco. A história do Ungaretti mereceria também um podcast, né? Porque ele veio aqui, ele foi professor aqui, ensinou na USP, né? Pois é. Que ninguém sabe, um poeta de tão tamanho. E a gente fala, enfim, dessa passagem do Toquinho com ele, mas uma das grandes surpresas e agradecimentos foi ter entrevistado a Ornella Vanoni na Itália. E eu confesso que eu fiquei morrendo de medo, porque quem a conhece, né, sabe o quanto que ela é expressiva e, obviamente, não tem muito... Come si fa peli sulla lingua? Em português, não mede muito... Non le manda a dire, né? Outro modo de fala dizer. deixa eu ver, na lata, não sei, não tem muito... Não é tímida. Cuidado com as palavras. Não é tímida, até porque, né, já fez tanto, né, para música, para cultura italiana, já levou a música no mundo inteiro. E tem entrevista, a gente falou, obviamente, durante a entrevista do Toquinho, tem coisas que não foram pro documentário. Fomos até a inteligência artificial. É uma mulher incrível, uma mulher com uma vontade de viver incrível. De viver, né? Ela passou por tantas coisas. Tantas coisas, e ela é tão leve, né? É tão leve. Tipo, e eu tinha esse medo, você vai entrevistar uma mulher, imagina, né? Ela vai me... Mas foi em Roma? Foi em Milão. Foi em Milão. Foi em Milão. Brera. Mas você esqueceu de me dizer o defeito de Toquinho. É um grande defeito. Eu acho que você vai concordar comigo. É da Juventus? Não, é daqui de São Paulo. É corintiano. Aí... Os nossos encontros eu sempre falo, nossa, tava tudo tão perfeito. Todo homem tem um defeito. Eu falo pra ele, Bota Toquinho... anotar aqui, ó, o defeito. Toquinho, todo homem tem um defeito. E o defeito do Toquinho é essa paixão dele por esse... Bom, digamos que... Esse timinho. Não, mas o meu respeito a ao time todos os corintianos, e a todos os corintianos. Amigos. Tem a raiz também italiana. Então... tem, eu sei. Todo mundo sabe que Palmeiras, mas tem uma. Por isso que tá aí. Porque lá no fundo, Lá no fundo, o corintianos é palmeirense. Pois é. Nossa, eles vão odiar esse podcast. Tem um ótimo podcast pra frente. Eles tem assunto aí vão banar, né? Pronto, já vou estar excluída. Mas mas enfim, com certeza é uma grande oportunidade também. Você falou que esse mundo te proporciona, né? Porque conhecer uma pessoa dessa, além de fazer o trabalho, mas conhecer é uma coisa incrível, né? Entrar é uma coisa incrível, porque... Ele tocou alguma coisa? Tocou.
Ele tem quantos anos? Você quer que eu fale mesmo? Não posso. Eu não sei se ele quer. Ele então. tem mais 70. Então é jovem, né? É jovem. Pra Itália é um jovenzinho, quase pronto pra sair. Pros dias atuais é jovem. É jovem. E ele tá bem jovem. É jovem. Tá bem tudo. Mas assim, o Toquinho, quando você começa a falar da vida dele, com ele, estar com ele é um prazer. É um prazer muito grande. A entrevista que eu fiz com ele, depois de vários encontros, para fazer o roteiro, para fazer o projeto, e ele sempre foi muito aberto, sempre muito participativo. Sim. Né? Disponível naquele momento, porque ele tem uma agenda louca. Mas a entrevista que eu fiz com ele para o documentário durou 2h30. Eu falei, vamos ter que fazer uma série, não dá para fazer só um documentário. Ele tocou tudo que eu pedi. Nossa. Mas ele fala italiano? Fala bem? Muito bem. Ele morou 1 ano lá com o Chico. Ele fala muito bem. O Chico também fala, né? O Chico também fala. Ele cantou em italiano, Sim. várias... E o Toquinho canta ainda. Aquarela, ela nasce em italiano, né? Aquarello. Sim. Mas eu tô te falando muita coisa. Senão as pessoas não vão poder ter surpresas. Não pode falar demais, né? Não, mas assim... Mas você sabe, assim, dá pra falar do dia da estreia? Não, né? Porque a gente... O dia do festival. Do festival, ele estreia no dia 7. Porém a gente sabe, né, que o podcast pode ser escutado também depois de 1 mês, 2 meses. Então vale... Mas naquela estreia ali, não é esse filme. Não vai ser Toquinho. Ele não vai estar em São Paulo, então... Mas podemos falar qual é o filme? Podemos. A gente falou Romeo e Julieta. Já falou, é verdade. Romeo e Julieta. O festival, ele tem a noite de abertura para convidados no dia 7 de novembro. Mas ele tá no Belas Artes... no Belas Artes. A partir do 7 de novembro até 8 de dezembro no streaming. Então, todos os filmes vão estar na nossa plataforma, que é pelo site do festival. Tem um acesso, que é gratuito. Lá tem todos os filmes, tanto os inéditos, quanto os filmes da retrospectiva, que chama O Humor Italiano, de Totò a Benigni. Então aí tem um cardápio incrível. Sei. E Érica, eu tenho uma curiosidade, né, que é, como a gente fala muito de negócios, né, no podcast, tem um lado cultural, mas tem um lado de empresas, né, que a gente tenta promover o trabalho delas, as histórias. Eu queria saber um pouco como funciona o mercado da distribuição, tipo, como que ele é... A gente... Provavelmente ninguém se pergunta, né, como que um filme chega na Espanha ou no Brasil e como ele é distribuído, você compra direitos, como funciona esse mercado? Então, os grandes festivais internacionais, a maioria deles, né, os mais importantes, eles têm um mercado, que a gente chama, né, um encontro entre produtores, distribuidores, que discutem justamente, é um ponto de encontro onde eles discutem sobre produções, coproduções e venda de filmes. Então eles chegam lá com seus catálogos de filmes, as distribuidoras, e aí começa a venda internacional. Então tem distribuidores que trabalham só no mercado nacional, e assim como tem os vendedores internacionais que justamente compram direitos nas fatias aí do mercado. São empresas, tipo importadoras de filmes. São distribuidoras mesmo. Sim, distribuidoras. Mas assim... Elas compram aquele filme da produtora. E depois elas vão revendendo nas fatias. Elas vão comprando fatias de mercado, ou o mundo inteiro. A Netflix, por exemplo, citando, né? Uma coisa mais atual, que é compra de filmes para plataforma streaming. Ela está no mundo inteiro, ela acaba fazendo acordos para todo mundo no território mundial. Agora tem distribuidores menores, né? Nós estamos falando de filmes de arte, dificilmente muitos filmes italianos vão entrar numa Netflix, né? A Netflix aí compra filmes italianos. Ela também, assim como outras grandes indústrias do cinema, elas participam na parte de produção também, né? E os próprios distribuidores compram uma fatia do filme para distribuição, mas é isso que acontece. Quando o filme está pronto, né? Os distribuidores que vendem isso para o mercado internacional, eles
de repente tem um distribuidor no Brasil que compra esses direitos apenas para o mercado nacional, né? Mas também tem os distribuidores que compram para América Latina ou para América do Sul. Isso vai estar bem dependendo do tamanho do filme, né? Que eles enxergam que vai ter uma grande procura de público. E também tem parcerias, né? Por exemplo, um distribuidor brasileiro que quer comprar um grande filme que tem um valor muito alto no mercado, ele acaba fazendo acordos locais ou dentro num grupo econômico, no caso, não sei, América do Sul. Sim, mas o filme tem um tempo de vida, porque quando ele é pronto, ele é distribuído, mas, por exemplo, a distribuidora, ela tem... É como se fosse um lançamento de um edifício, tipo, ela tem um prazo que depois, esgotando o prazo, você não consegue mais vender. O filme volta, Tem um prazo, você pode comprar os direitos para 1 ano, 2, 5, 10, né? E aí você usufrui aquele filme, aquele produto naquele período. Depois que aquele período termina, o filme volta para a produtora ou para o distribuidor local. Aí vai depender muito dessas tratativas mesmo. Entendi. Mas é assim que funciona o mercado do audiovisivo, né? Entendi. E tudo tem as regras, né? Tudo é gerenciado. Nosso festival também. Quando entram os filmes italianos aqui, a própria Ancine é informada se a gente vai cobrar ingresso, se não vai, enfim. E a própria distribuidora, ela tem todo o interesse de divulgar o quanto antes, porque, tipo, ela não pode, mesmo se tiver 2 anos, vamos supor, de contrato, não sei se é possível, ela pode retornar, por exemplo, o ano seguinte, acabou 6 meses, 1 ano, depois fica um pouco quieto e depois volta? Pode. Ou ela... Porque no cinema tem uma rotatividade alta, né? Quanto dura um filme no cinema? Depende do filme. Depende, né? A gente tá agora com esse... Mas não dura mais que 2 meses. Então, se um filme tá tendo muita bilheteria, né, o próprio... Aí é o exibidor, né? É a sala de cinema... É a sala que decide. Que decide, porque, né... Aí pensa assim, quando você compra um ingresso, tem uma cadeia ganhando, né? É um pouquinho a sua fatia. Um minuto, né? E aí... quando um filme vai muito bem, quer dizer, tem muita procura, é muito falado, por isso que o Oscar é tão importante, né? Quando são anunciados aqueles filmes que podem entrar entre os 5 lá do Oscar, aí sai todo mundo querendo ver esse filme, né? Porque igual tem um filme brasileiro do Walter Salles agora, que... né? E aí, obviamente que aí existe uma máquina querendo que esse filme também entre lá entre os selecionados do Oscar. Então você tem que fazer bilheteria, você tem que aparecer, quanto mais sala de cinema você tá, mais público você gera, porque tudo isso também contribui para que um filme seja selecionado, né? Claro. Então existe, né, a vontade dos distribuidores junto com a produção de fazer conhecer cada vez mais. E aí os exibidores que fazem. Por isso que quando tem, por exemplo, um Homem-Aranha, é muito difícil você ter um leque maior, porque ele ocupa muitas salas, né? Porque ele faz muita Missão Impossível, né? Faz muitas salas, né? Então, se você tem lá um complexo com, sei lá, 6 salas, de repente... Ele tá com 4. Dependendo da procura de público, né, vai esgotando, eles vão abrindo sala. Mas tem salas importantes, né, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, que faz realmente cinema de arte. Então você tem aí o Belas Artes, temos os circuitos aí que promovem esse tipo de filme, o Reserva Cultural, que é bem conhecido, o Marquise, né, que tem um público muito forte, os próprios Sesc, né? O Centro Cultural do Banco do Brasil, onde o nosso festival vai estar em vários deles no Brasil. Enfim, existe um espaço, existe público que consome isso. Você não precisa só consumir esses grandes blockbusters que a gente chama, né? Igual Homem-Aranha, Missão Impossível, ou esses gêneros. Você tem também esses exibidores que traz para um público esses filmes que são classificados como filmes de arte, né? Porque eles não têm essas grandes produções, e que trazem, né, muito do cotidiano. E eu sempre falo, fazer um festival
ou ir ao cinema, né? O cinema é uma janela para o mundo, né? Porque você pode não sair nunca da sua cidade, mas através do cinema você tem contato, assim como os livros, né? Sim, mas, sim. né, defendendo a minha área, o cinema, ele é uma janela para você conhecer histórias baseadas, inclusive, na vida real, ou então se divertir com comédias. No caso nosso, a gente traz muito do cotidiano, né? Desse típico italiano, Sim. né? Com essas que você falou, eu falei de várias situações, né? Que acontecem. E isso é esse cinema que a gente traz dentro do nosso festival e que a gente convida o público de todas... Alguns têm classificação etária, tá? Classificação de idade, outros são abertos para todo o público, é importante consultar. Quem tem interesse de assistir os filmes em sala de cinema, precisa entrar no site do festival para ver qual a cidade que a gente vai estar presencialmente, qual o filme e horário de acordo com a sala que vai estar passando. Sim. Essa é a magia do cinema, não é só quando você está dentro de uma sala de cinema. A magia do cinema acontece quando a gente já lá em fevereiro começa a discutir sobre o festival, o que a gente vai trazer, o que a gente consegue trazer para o público estar assistindo. E o nosso objetivo é que seja diverso, que tenha temas diferentes para atingir todos os gostos. E deixa eu te perguntar, Érica, você acha que tem uma grande diferença entre o cinema brasileiro, ou seja, do ponto de vista do público, né? Porque aqui as salas parecem crescer, ou pelo menos pelo que eu vejo, elas existem ainda, são fortes, né? As salas de cinema. Na Itália estão fechando quase todas, ou cada vez mais, porque na Itália, como em tudo, sempre teve a pequena sala da pequena família, dos empresários da província e tal. Aqui não, né? Aqui a gente tem... Algumas salas começaram a fechar, outras foram vendidas, né, para outras... Mas tem muitas ainda. Tem. Desses cinemas que eles se reinventam, né? Infelizmente, não vou citar, mas teve alguns que não aguentaram e fecharam, né? Aqui mesmo em São Paulo, porque a crise foi muito violenta. Imagina, a gente teve um período que a gente não podia conviver, né? Então, imagina você assistir um filme numa sala de cinema. E conforme você falou, na Itália é muito atípico, diferente do Brasil, que tem grupos maiores para poder sustentar, né, uma sala de cinema. Ela custa, né? Ela tem, enfim, desde a pessoa que limpa até o projecionista, enfim, o pessoal da bilheteria, enfim, ela tem um custo muito alto, né? Na época da pandemia, então, no final dela, todo aquele custo de higienização, enfim, que é praticado até hoje, inclusive, não naquelas normas, né? Sim. Mas é um custo muito alto você ter uma sala de cinema. Mas você falou uma coisa muito interessante. A gente, do mercado italiano, né? A gente apresentou um filme no ano passado, que era inédito, tinha acabado de ser apresentado no Festival de Roma, que acontece em outubro, no final de outubro, que Ainda Temos o Amanhã. E que foi o primeiro filme de uma atriz italiana, Paola Cortellesi, que ela tem uma forte presença na cinematografia italiana como atriz de comédia. E é um filme todo em preto e branco. Um filme lindo, um filme maravilhoso. Ou seja, foi o filme na Itália que teve mais bilheteria do que Barbie. Então as pessoas falam, as pessoas não vão ver esse tipo de filme. Teve mais que Barbie? Teve mais que Barbie. Na Itália, né? Na Itália. Mas assim, mesmo pra Itália, né, eu acabei de falar que esses blockbusters, que é Barbie, né, eles conseguem levar o público para uma sala de cinema. Agora imagina você, o primeiro filme de uma atriz cômica em preto e branco, que conseguiu ter o maior número de bilheteria num país. E ele só foi pro Festival de Roma, ou seja, ele não teve no Festival de Veneza, ele não teve no Festival de Berlim, de Cannes, que são aqueles internacionais. Ele não foi selecionado para o filme do Oscar. Mas foi um filme que teve uma sensibilidade tão grande, né? Inclusive no boca a boca, de levar o público atual,
né, italiano, até as salas de cinema. Ou seja, a melhor bilheteria da Itália de 2023, né? E esse filme a gente trouxe no festival ano passado. Ele teve na programação presencial, também esteve no streaming. Nós lançamos ele no Brasil em primeira mão, né? E, enfim, um filme incrível. E esse ano a gente também está trazendo a maior bilheteria da Itália com o marido, coincidência ou não, mas é o marido da Paola Cortellesi, que é um dos diretores atuais italianos de mais renome, que é Riccardo Milani. Eu tive o prazer de trabalhar com ele. Eu fiz uma produção de uma série televisiva que ele era o diretor, e eu cuidei a minha empresa cuidou toda da parte de produção no Brasil. Sim. Nós gravamos em Bofete. Não pode falar bofete. Não? Não se pode. Por quê? Porque aí em português eles não gostam. Porque bofete escrevemos berla. Ah! E aí tem uma cidade em São Paulo que chama Bofete. Mas a gente chega lá falando bofete. E eles não gostam. O acento, né? O acento, a forma de falar é bofete. Então eu fui bem policiada lá. Tá certo. Eu não sei onde é. É perto de São Paulo. Umas 2 horas de São Paulo. É interior. Sim. E nós gravamos numa fazenda de café. E eu tive, enfim, a grande oportunidade. Mas a série foi brasileira ou italiana? Italiana, mas eles contavam... teve uma parte desses imigrantes do Vêneto que vieram para o Brasil, e aí teve uma história com um brasileiro local, que seria da Nova Balsano de Grappa. Nova Balsano de Grappa. Que chama aqui no Brasil Nova Balsano. Sim. Que não é aqui em São Paulo, é no Rio Grande do Sul. É no Rio Grande do Sul, né? Sim. Mas como a gente não ia até o Rio Grande do Sul, a gente pegou uma cidade muito parecida, né? Mas por causa de produção, o cinema tem isso, né? Porque o cinema te conta histórias, né? Sim, claro. Nem sempre a gente consegue reproduzir aquele local, mas a gente busca ser fiel àquelas características, né? Sim. E aí era uma cidadezinha, enfim, tinha que ter uma igrejinha azul, enfim, e a gente achou essa cidade que nos recebeu muito, muito bem, o Bofete, e era uma série televisiva de 4 episódios de Padre em Filha, da Rai 1. E aí eu tive o privilégio de trabalhar com esse diretor, o Riccardo Milani. E hoje o filme dele também está no nosso festival, Um Mundo à Parte. É uma comédia também. E fala desse italiano, né, que sai de uma grande cidade como Roma e vai para uma cidade, um vilarejo pequenininho da aula, né, numa escola que está para fechar. E aí Ele sempre na Itália, né? Na Itália, em Abruzzo. No Abruzzo. Então é muito italiano. Como chama o filme esse? Um Mundo à Parte. Um Mundo à Parte. E ele é muito italiano. Para quem... né, já conheceu um pouco mais da Itália, desses viralejos, enfim, é um filme que vai agradar bastante o público brasileiro também. Sim. E você acha que isso faz parte um pouco, né, essa informação que você deu, que Ainda Temos o Amanhã ganhou como melhor bilheteria, superando o Barbie, né? Você acha que faz parte de uma identidade que o italiano tenta manter, apesar de ele ser uma formiga, né, minúsculo em comparação ao que é o mundo, né? Nós somos, se não estou errado, o 2%, não sei se pouquíssimos, né, da população, do território mundial. Somos pequenos, né? Você acha que é uma força de vontade de dizer, nós queremos contar as nossas histórias, né? Porque a Barbie, ela é uma história do mundo, mas uma história mais americana, né? Bem americana. Eu acho assim, igual eu falei, é uma diversidade muito grande. A gente tem desde esse filme, né? Ainda Temos o Amanhã, que foi uma surpresa, né? Digamos, uma pérola dessa vontade do cinema italiano de sempre estar presente com suas características, né? Porque o cinema italiano, ele ainda carrega a escola dele, né? A escola dos grandes mestres, né? Você tem aí Rossellini, Antonioni, Fellini, e aí vai,
né? E esses novos diretores, assim como atores, que esse ano a gente viu muitos atores, a partir do ano passado, mas esse ano com uma força maior, do lado de trás da câmera, na direção, né? A gente tem o Valério Mastrandrea, também com o primeiro filme, o Albanese, que é o Antônio Albanese, que é o protagonista de Um Mundo à Parte, ele também lança um filme dirigido por ele, assim vai, a Margherita Bui também, mas é justamente essa vontade de contar histórias nem sempre típicas italianas, né? Ainda Temos um Amanhã retrata o papel da mulher, né, no final dos anos 40, né, do pós-guerra, o machismo, né, aquela família patriarcal, e a busca dela pelo direito de voto, né? E é incrível. A história dela conta o quê? A história de uma senhora, de uma mulher do sul da Itália ou não? Não, ela é uma mulher de Roma. De Roma. E aí tem a família e tem um homem que ela vive numa família que ela, né, é muito patriarcal, ele é muito machista, a mulher não podia fazer nada, sair, ou seja, não tinha liberdade, né? Sim. Mas a conquista dela, inclusive ela dedica isso à filha dela, né? Ela é a conquista da mulher pelo direito ao voto, né, em 1946 na Itália. Mas assim, da forma que foi mostrada e da veracidade que tinha todas aquelas situações construídas e que te levam para um final inesperado, né, porque o final é inesperado, você imagina toda uma outra consequência para aquela família onde ela está inserida, aquela busca dela para o objetivo final, né, que eu não vou contar, mas é incrível. Então, isso é devido, acredito eu, não só dessa vontade, né, de demonstrar o quanto o cinema italiano pode ser presente e atual no mundo inteiro, mas essa escola que os italianos têm, né? A gente tem o próprio Centro Sperimentale di Roma, que é incrível, e lá estão os grandes, né? Os grandes nomes ainda lecionam lá, nomes, enfim, atuais, lecionam lá, os atores passam por lá, os diretores passam por lá, e não tem só esse, tem muita promoção para que tenha contato com essa história, né? Mas que novas ideias também são, porque tem o Ministério da Cultura italiano que também promovem, obviamente, as produções, né? São parceiros. Claro. E isso só são parceiros de grandes projetos. Claro. Então quer dizer que a Itália está sempre atual. Senão a gente não teria tantos filmes inéditos para mostrar. Né? A gente está com 18 filmes inéditos. Sim. Vale a pena aprofundar e pegar um tempo para assistir, né? Eu também preciso assistir. Você vai gostar, acho que você vai ficar muito fã. Como eu falei, tem um pouco de tudo. Tem drama, tem comédia, tem a história real. Sim. E o intercâmbio, você já mencionou, né, que você trabalhou também em algumas séries televisivas italianas, mas o intercâmbio Itália e Brasil, você acha que além da compra, né, da compra-venda dos direitos da distribuição dos filmes italianos, você vê que tem um crescimento, tem produções aumentando entre Itália e Brasil ou pouco? Ainda não temos muitas coproduções, né? Mas existe muita vontade. No cinema eu falo, a gente é tão parecido e aí a gente vê como é diferente, né? A gente tem essa coisa... No cinema não somos complementares. É diferente. Itália e Brasil, digamos. Porque Itália e França é mais complementar, né? Acho que vai muito desse casamento, né? Porque para você fazer uma coprodução, você precisa literalmente casar, né? Precisa de uma vontade muito grande, porque são culturas, no final, que não são tão semelhantes assim, né? Em se falar de cinema, a gente tem uma coisa muito forte na Itália, que é o argumento, né? A gente tem que chegar antes do roteiro, né? E como esse argumento vem a ser trabalhado, né? E como essa história é desenvolvida. Então, das experiências que eu tive, eu também fiz uma coprodução com a Itália.
e em 2014 como produtora, e não é fácil. Não só com a Itália, né? Acho que muitos países é bem diferente, mas a gente tem o brasileiro ele tem uma forte influência americana, né? Nessa praticidade. Sim. Já o italiano ele é mais metódico, ele é mais ali filosófico, ele precisa mais europeu, né? Era europeu. E, né, eu acabei de falar, ele tem uma escola que tem que fazer dele exigente, né? Sim. Não dá para chegar na Itália e ensinar a fazer alguma coisa. Mas dá para contribuir. Sim. Dá para contribuir. Acho que temos no Brasil também grandes profissionais, ótimas escolas, muitos incentivos, né, agora daí da Lei Rouanet, enfim. Mas acho que é sempre um caminho, né, de conquistas. Eu acho que o Brasil e Itália tem muito a fazer ainda em coproduções, né? Sim. A gente teve o Quatrilho, né, um filme maravilhoso, coprodução Brasil e Itália. A gente tem outros filmes, né, que conseguiram aí uma grande presença, né? Agora me veio o Quatrilho porque foi um grande filme. É um grande filme. E o Brasil tem a oferecer um grande mercado, né? Apesar de ser um mercado grande, mas pequeno, entre aspas, mas em números ele é grande, né? Não sei se eu te falo que hoje a gente está em mais de 70 cidades do Brasil que foge, porque a gente existe aquele circuito comercial das principais cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, BH, Fortaleza, mas assim, a gente tá em cidades que eu nunca ouvi falar, que eu não conhecia, e a gente tá com o cinema italiano. E aí a gente fala, bom, talvez comercialmente, para chegar até lá, alguma distribuição é meio difícil. Tem cidades que nem sala de cinema às vezes tem, né? Sim. No Brasil a gente ainda tem isso, mas na Itália também. Mas se existe interesse em chamar a gente para ir até o local, e quem fez toda essa programação foi o Nico, que tava louco. Tá ainda, né? Mas assim, dialogar, né? Porque somos fatias, né? Também aqui dentro somos diferentes. Né? Não é fácil, é difícil, cada um no seu tempo. Né? A cultura é brasileira, mas se você vai para o sul é de um jeito. A cultura ainda impacta, né? Muita gente está preocupada, né, com a inteligência artificial que vai substituir trabalhos, mas acho que vão nascer tantos, né? Tipo mediador cultural, intermediador, como fala, né? Ele vai aumentar, porque, a gente não se... Eu sempre falo, eu não entendo inglês. Ou seja, eu falo inglês, mas eu não entendo, porque a gente não temos a mesma cabeça. Eu falo isso várias vezes, eu acho que quem escuta vai ficar, nossa, Alessandro, você sempre fala isso, né? O americano, o inglês, né? Ele não tem capacidade de abstração, né? Então, assim, para ele é tudo corpo, é tudo matéria, né? Se você vê, tem um filósofo italiano que fala isso, né? Na língua inglesa, é tudo corpo, é tudo matéria, não tem... o jeito de falar, se diz, mas quem diz? Anybody, somebody, né? Entendeu? Então, assim, se você vê, culturas, né? Somos diferentes. Somos diferentes. E a gente, quando vai atrás dos filmes também, que a gente tem que dialogar com... Imagina no filme. Porque às vezes os direitos de um filme italiano para o Brasil não necessariamente estão na Itália, né? Com um distribuidor italiano. Às vezes está lá. Tem muitos na França, Alemanha, Estados Unidos. E é muito diferente. Eu também tive a oportunidade de realizar um festival de cinema italiano, fazer a curadoria de um festival de cinema italiano em Portugal, né? E aí a gente acha que vai ser muito parecido com o Brasil, né? Não é. Não é. Né? Porque o brasileiro também, ele... Eu não acho que é bom ou ruim. Não, também. É a diferença. Não tem jeito. Não é bom, o português, ele não te deixa margem para dúvida, né? É muito engraçado. É tudo muito explicado. Não é tudo aquilo
o intuito, né? Igual você estava falando, que aquilo que pode ser, não sei o quê. Não, mas o português é assim, bem... a frase tem que factual, terminar. né? E tem que terminar. Eu quero esse copo de água, não é copo, não quero copo apenas. Ou não quero água. É muito... Eu quero água, não é eu quero água, eu quero um copo de água. Você quer água no copo ou no vaso? Então... E aí a gente fala, mas é óbvio pra você que tá falando, né? Que já... Mas a gente tem que aprender, a gente tá fugindo um pouco do cinema, mas assim, a gente tem que aprender que não é errado o jeito brasileiro, não é certo o jeito americano, porque a gente tem esse probleminho, né? De falar, nossa, então, como é assim, então eles estão certos. Não é assim que funciona. Tipo, primeiro, a história, ela é muito grande, né? Então, assim, não é sempre a mesma coisa, mas ela pode retornar. Eterno retorno, sempre pode voltar. Então, assim, não é uma questão de dizer, o cara, ele faz desse jeito, ele tá certo, ele é metódico, né? O cara que é metódico não sempre tá certo. O gênio não tá. Todo mundo é factível do erro, né? Entendeu? Então, mas... E aí, voltando pro Brasil, é isso mesmo. Dentro do Brasil, né? Tem um monte de coisas. Já é diferente. Não é? Exatamente. Por isso que eu falo, levar um festival em mais de 70 cidades, quase 80, enfim, cerca de 120 salas de projeção é muito difícil. Mas vocês têm, além dessa... né, de divulgação, projeção, vocês têm também uns eventos presenciais em outras cidades fora São Paulo, né? Sim. Tem no Rio. Tem o evento de fechamento do festival, do encerramento do festival, vai ser no Rio. Quando? No dia... Não vou falar, não pode falar. Mas é dia 11. Eu só não sei se pode falar. Mas é no dia 11. Enfim, essa parte você não põe. Eu não sei ainda, depois eu levo bronca. Mas o festival acaba dia 8. Aí depois, devido às visualizações, a gente sabe qual é o filme que ganha o prêmio Pirelli de cinema italiano. E aí tem os eventos de fechamento. Como a gente faz o festival em colaboração com a embaixada e seus braços culturais, consulados, vice-cônsules... são todos nas cidades. Alguns fazem eventos locais, outros não. Curitiba. Tem um cardápio incrível. Eu espero... Mas eu tenho família em Joinville, né? Ah, sim? Eu fiquei tão feliz que esse ano o festival também tá lá. Tá lá em Joinville mesmo? Em Joinville, Nossa. E tenho bem primos específico. que... Tem o irmão mais velho do meu pai, que hoje tem 96 anos, ainda está em Joinville. Nossa. Ele que decidiu vir ao Brasil após a morte do pai dele. Ele também é de Buti. Essa grande cidade. Convido todos para conhecer. Buti, né? E é bom porque lá tem o castelo, né? Os barzinhos, o castelo, o mercado, a praça, né? Tem a praça, o castelo, o banco, a igreja. E depois acabou o cemitério. A casa da minha nona, eu sempre falei isso quando eu voltava pra cá. Não, a cidade do meu pai, assim, tem a praça, tem a igreja, tem o banco, tem os barzinhos, sorveteria, o castelo, a casa da minha nona, e aí acabou. Que você deve ter falado sempre, la casa della minha nonna, no? O jeito de falar é della minha nonna. Mas, Érica, a gente tem, né, no Buongiorno, a gente termina o podcast com a pergunta que a gente faz para todos igual, né? E a gente sabe, né, o ditado é todos os caminhos levam para Roma. Então a gente criou a pergunta, qual é a sua Roma, né? Qual é o seu norte, sua missão como Érica e como Festival do Cinema Italiano? Puxa, é Roma incrível, a cidade de convergências, né? Acredito que como Érica, o meu norte, a minha Roma é justamente esse trabalho que eu faço hoje. Não só como diretora cultural do Festival do Cinema Italiano, que tem uma honra, um carinho muito grande, já são 19 anos. Eu entrei na Câmara de Comércio, eu tinha 18 anos. Nossa. Então eu tenho todos eles como parte da minha família, né? E muitos já se foram, infelizmente. Mas a minha Roma é isso, é fazer da minha vida de um jeito simples, que não é fácil, mas tudo ligado à arte,
né? Porque a arte, especialmente o cinema, me leva a conhecer histórias diferentes, a conhecer perspectivas diferentes, conhecer culturas. Hoje eu estou aqui conversando com você, que é incrível, é um prazer muito grande. Obrigado, e saber obrigado. que a gente é da mesma região. Que você nasceu na cidade que eu tenho muito carinho, porque foi Firenze foi a primeira cidade onde eu morei sozinha, onde eu não tinha os meus pais, a minha nona ali, mas foi a primeira, eu lembro exatamente a primeira noite longe de tudo, e foi em Firenze, Foi lindo. que me acolheu. Eu tenho um carinho muito especial pela minha trajetória de ter chegado até aqui. Sim. E acho que esse é o meu norte, é poder fazer esse trabalho, é poder ter um trabalho ligado à arte, a levar as pessoas um pouco daquilo que eu acredito que vai ser interessante conhecer, refletir, buscar, enfim, refletir, mas também ver a diversidade das culturas, especialmente essa da Itália. E como diretora do Festival de Cinema Italiano, assim como Roma é tão central, é poder ser esse ponto de encontro, né? Do festival ser esse ponto de encontro, essa ponte entre as duas culturas, Brasil e Itália, trazer para um público em qualquer parte desse Brasil tão grande e sem custo, né? Obras de nomes incríveis do cinema italiano, com esses clássicos. Eu falo que acho que é um dos clássicos mais bonitos que a gente já celebrou em 19 anos. Né? A gente tem tudo, a gente tem o filme do Fellini, a gente tem a atuação do Totò, a gente tem o Marcello Mastroianni, que é incrível, esse ano ele completaria 100 anos de idade. A gente tem, enfim, as divas, a gente tem tanta coisa, a gente tem esse humor, essa ironia, essa sátira, né, do nosso cotidiano, e não só apenas o italiano, mas a tipicidade italiana de saber mostrar de uma forma única. Eu acredito que o cinema italiano, ele é com muita diversidade, mas ele é único. Você consegue identificar quando tem um diretor, uma mão italiana apresentando aquele filme, que é o caso do Matteo Garrone, que a gente vai fazer uma exibição especial. Não é um filme inédito, é um filme que já teve em salas de cinema no ano passado, já fez um pouco do circuito comercial no Brasil, em streaming também, mas a gente faz essa homenagem a ele para mostrar. Ele faz um filme muito atual, em inglês, mas a forma, o roteiro é todo italiano. Então esse é o meu objetivo. Maravilha. Essa é a minha Roma. A sua Roma. Minha incrível Roma, cidade eterna, e que eu tive a oportunidade de morar, de trabalhar, e hoje, através do cinema, eu convivo. Consegue manter o contato. Muito, porque ali ainda é o coração do cinema. É bom que um pouco de Roma, por um mês, fica aqui no Brasil, rodando com seus filmes, seu cinema. Sim. Muito lindo. E tem um pouco da Itália inteira. Você vai ver Nápoles, você vai ver Sicília, você vai ver Abruzzo, que é muita gente não conhece. Enfim, tem de tudo. Tem um filme para você. Sim. Tem um filme para você que é um filme de um fiorentino. Ele chama Pare che io parigi. Sì, conheço. Eu já vi. Você já viu? É o Leonardo Pieraccioni. Então, assim, essa história é incrível. É uma comédia. É uma comédia leve, mas que fala de assuntos relacionados à paternidade, da morte. A morte. Também tem a diversidade de gênero ali. Mas, assim, o incrível desse filme é que é uma história verdadeira. Serão dois irmãos, no filme são mais irmãos, enfim, mas a história baseada a história verdadeira que o filme se baseou foi em dois irmãos, que o pai estava muito doente no hospital, e ele tinha um grande sonho, que era conhecer Paris. E aí os filhos, eles alugam um camper, um trailer, né? E aí eles falam: pai, vamos todos juntos para Paris. E coloca o pai lá com toda assistência, e eles ficam viajando ao redor de um Aras.
em Firenze, dizendo ao pai que estão chegando em Paris. Sim. Então, assim, E aconteceu isso aconteceu. Só os italianos. Só os né? italianos conseguem fazer, né? E o mais incrível é que aconteceu, de verdade. E aí vira uma história incrível para ser contada no cinema. Se tem uma coisa que o italiano sabe fazer, é fazer coisas que ninguém pensou ou faria. Ou poderia imaginar de fazer, né? A gente tem que fazer um outro podcast, né? Tipo... Sim. Até porque é um prazer estar aqui com você. Obrigado. Obrigado com o seu público. Eu desejo que as pessoas vejam os filmes, compartilhem, comentem os filmes que podem ver, tanto no streaming, mas também se tiver presente na sala de cinema onde a pessoa mora, que curta muito esses filmes, porque eles foram selecionados com muito carinho, pensando em atender um público muito grande, com assuntos polêmicos às vezes, mas muito atuais, morais, sociais, políticos, mas também tem aqueles filmes igual esse que eu acabei de falar, que traz um pouco divertidos, que traz um pouco de leveza para a nossa vida. Tem ali protagonistas incríveis como o Tony Servillo, que é hoje realmente o nome mais forte, o grande ator da Grande Beleza. Outro Oscar para a Itália. Enfim, recente, né? Recente, e que eu convido realmente todo mundo para estar junto com a gente de 7 de novembro a 8 de dezembro. Tá certo. Obrigado, Erika, grazie davvero per averci raccontato un po' la storia del Festival del Cinema Italiano. È mais uma prova, né? Un'altra prova che possiamo dare ai nostri amici che l'Italia è presente in Brasile, l'Italia è qui. Sempre. Grazie Erika. Grazie. Alla prossima, un abbraccio, l'Italia è qui. Grazie. Ciao.